nesse instante. Paizinho querido, mais uma vez eu quero entregar nas tuas mãos a tua santa e bendita palavra, Senhor. Senhor, vem abençoar essa noite mais uma vez, vem falar aos nossos corações, que tão somente, ó Deus, o teu Santo Espírito, Senhor, venha trazer as revelações, venha trazer o recado do céu para cada um de nós nessa noite. Faz dessa noite uma noite de vitórias, ó Pai, uma noite de libertações, de salvação, de curas, de bênçãos para todos nós neste lugar. Que a tua presença, Senhor, ela continue no nosso meio e abençoa-nos. Eu tão somente já te entrego e já te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus por isso. Irmãos, essa palavra é uma palavra de um servo de Deus, apóstolo Paulo, que viveu num tempo de grandes dificuldades. Esta palavra é tão viva, é tão importante para nós, porque parece que nós nos encaixamos nela, conseguimos enxergar que aquele tempo que Paulo viveu é o mesmo tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque o apóstolo Paulo, ele nos fala de uma realidade na qual muitas pessoas estão perdendo nesse tempo. Ele nos fala aqui no verso número 4, que tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Apóstolo Paulo fala de uma vida de equilíbrio, uma vida na qual nós precisamos reconhecer as nossas convicções, reconhecer a nossa fé, reconhecer verdadeiramente aquilo que eu acredito, porque o tempo em que a gente está vivendo é um tempo de muita confusão, não só religiosa, mas uma confusão na qual as pessoas estão perdendo a compreensão, estão perdendo o equilíbrio, porque já não sabem mais em quem acreditam, em quem depositam a sua fé. As pessoas estão perdendo, irmãos, a realidade daquilo que um dia você recebeu de Deus. Paulo, ele começa a enfatizar o seu tempo, um tempo em que as pessoas estavam ignorando a verdade, ignorando o evangelho do Senhor, ignorando aquilo que muitos foram ensinados, e muitos já não estavam mais suportando a doutrina da palavra. Muitos já não estavam mais se dedicando a ouvir o evangelho. Muitos já não estavam mais participando do templo na igreja. Por quê? Porque havia, no meio daquele tempo, como há no nosso meio hoje, pessoas que começam a trazer algo dentro da palavra, que mude a compreensão, mude a fé, mude as certezas que a palavra de Deus tem colocado em cada coração. O que Paulo estava querendo dizer para nós, quando ele diz, tu, porém, sê sóbrio, sê equilibrado, sê ponderado. Tu, porém,
A primeira coisa que Paulo nos mostra, irmãos, é que ele estava dizendo do tempo que ele passou. Ele diz assim: tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições. Suporta as aflições. Você já percebeu como nós estamos vivendo nesse tempo? É gigante a todo momento. É gigante que você derrota hoje e se levanta, antes de terminar de levantar já está alguém se levantando novamente. Nós estamos vivendo esse tempo. As crises estão entrando nas nossas casas. As aflições estão tirando o nosso equilíbrio. E Paulo, ele chega com essa palavra, dizendo para Timóteo e dizendo para mim e para você: suporte a aflição. Suporte a aflição. A primeira coisa que nós precisamos viver nesse tempo, irmãos, é suportar aquilo que nós estamos passando, porque muitos já têm abandonado o Evangelho, abandonado a pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque não têm aguentado as pressões da vida, os desempregos, os problemas financeiros. Muitos já estão olhando para os lados, muitos já estão olhando para trás, porque não acreditam que não vão conseguir vencer esse momento da aflição. O apóstolo Paulo, ele sabia o que estava dizendo, porque o apóstolo Paulo era um homem que passava por aflições. Imagina você, um homem que teve 4 vezes náufrago diante das viagens missionárias. Ele chega aqui no fim, na qual ele está preso, e ele começa aqui a dizer aquilo que estava acontecendo com ele. Ele não somente estava preso, mas as pessoas tinham abandonado a presença de Paulo. Olha comigo, verso 9 e 10. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Aquelas pessoas que estavam com o apóstolo Paulo na caminhada, de repente começaram a olhar para o mundo, porque Paulo agora estava preso, e eles não entendiam por que o apóstolo Paulo, aquele homem de Deus usado, aquele homem de Deus que trouxe revelações, que foi um grande instrumento nas mãos, estava agora passando um tempo de grande necessidade. Muitos começaram a abandonar. Paulo fala de um homem no verso 14, Alexandre, o latoeiro, que causou-lhes muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Este homem também estava com Paulo, mas de repente este homem começa a criar grandes problemas para a vida de Paulo. E ele também abandona o Evangelho, abandona a presença do Senhor. Não passasse a prisão, não passasse as dificuldades. Paulo estava agora no momento de julgamento, e na primeira instância do seu julgamento, ele não teve ninguém a seu favor. Diz a palavra de Deus que todos o abandonaram. Imagina você, final de uma vida. Quem pensa, mas esse homem foi um fracassado. Quem pensa, esse homem, Deus não estava com ele. Engano seu.
apóstolo Paulo, ele foi um grande homem de Deus, foi um homem que pregou o Evangelho, foi um homem que deixou ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, igreja, aqueles que fazem a obra do Senhor, aqueles que estão envolvidos na caminhada do Senhor, muitas vezes têm dissabores na sua vida. O próprio Jesus, ele teve um que o traiu. Você vê que muitos homens de Deus tiveram as suas dificuldades, mas nós não podemos olhar para estes momentos. Ele está dizendo: sofre as aflições, suporta as aflições, passa por cima delas. Quantas vezes nós olhamos ao nosso lado e vemos pessoas que te abandonaram, pessoas na qual você ajudou, você cooperou, você estendeu a mão, você fez coisas lindas para a vida dela, você trouxe alegria ao coração dela, levantou ela, e de repente, essa pessoa, ela te deixa, ela te abandona, ela já não mais está junto. Talvez lá no seu trabalho, onde você esperava de alguém, essa pessoa não foi ao teu favor. Talvez dentro da sua própria casa, que você esperava um apoio de um filho, esperava um apoio de algum familiar, de algum amigo. Essas pessoas te levantaram contra você. Irmãos, o apóstolo Paulo nos fala uma coisa muito importante, que nós precisamos suportar as aflições. Já naqueles dias ele diz esta palavra para todos nós, porque vivemos dias maus, vivemos dias difíceis, e se você não tiver essa consciência, se você não tiver isso dentro de você, dentro do teu coração, que males podem vir na sua vida, que situações adversas, ela pode adentrar a tua casa a qualquer momento. Paulo sabia do que ele falava. Um dia eu fui à casa de um casal, e esse casal, ele estava totalmente aflito. Ele disse: pastor, eu já não sei mais o que eu acredito, eu já não sei mais em qual igreja ir, porque eu estou tão decepcionado com as igrejas, eu estou tão decepcionado com os pastores, eu estou tão decepcionado com os irmãos, eu já não sei mais em que acreditar, em quem crer, em quem confiar. Chegou num estágio que precisava de muita oração. Ali nós oramos muitos dias para curar aquele coração. Paulo sabe o que estava dizendo a Timóteo e o que está dizendo a nós. É importante a gente ter as convicções diante dos nossos olhos, igreja. Em quem você está confiando nesses dias? Para quem você está olhando nessa última hora da igreja? Muitos estão confiando em homens, estão se decepcionando, mas a palavra de Deus já advertia, que maldito é o homem que confia no homem.
mas bendito o homem que confia no Senhor. Os nossos olhos não podem estar voltados para o ser humano, os nossos olhos não podem, irmãos, estar olhados para as pessoas, porque hoje as pessoas estão bem, amanhã elas não podem estar, e nós podemos nos decepcionar. Por isso, o apóstolo Paulo teve uma preocupação com a igreja dos últimos dias, com a igreja em que a gente está envolvido. Em que você tem acreditado nesses dias? Qual é o teu alicerce? Quais são as tuas convicções? Suporta as aflições. Você já imaginou que Paulo podia ter dito assim? Por que Paulo não disse uma palavra: ô Timóteo, você é uma bênção, Timóteo, continua assim, continua pregando o evangelho, continua fazendo as coisas boas que estão ao teu redor. Timóteo, meu filho na fé, fica firme. Mas Paulo, ele abre um parêntese no finalzinho da sua carta, para dizer que nós precisamos suportar as pessoas no trabalho, suportar aquelas pessoas que te tratam mal, que falam mal de você, que te criticam, que se levantam contra a sua vida. Hoje, irmãos, nós estamos vivendo esse tempo. Esse é o tempo de nós começarmos a olhar para Jesus, olhar para a obra que Jesus fez na minha vida, olhar para aquilo que Jesus construiu dentro de cada um de nós, porque o Senhor ainda continua fazendo a sua obra que um dia começou dentro de cada um de nós, dentro dos nossos corações. Então, ele começa dizendo: quanto a mim, verso 6, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Combati. Paulo não diz que teve uma vida fácil, Paulo não diz que teve uma vida de flores, uma vida na qual as portas se abriam a todo momento. Paulo diz: não, eu combati, eu lutei, mas eu venci. Eu chego no final da minha vida agraciado, porque eu guardei a fé. Eu não deixei que as circunstâncias da minha vida, eu não deixei que os momentos adversos tirassem aquilo que eu acredito, aquilo que eu creio nessa caminhada. Em que você tem acreditado nesse tempo? Em que você tem colocado a sua esperança? Apóstolo Paulo sabia do que falava, porque ao mesmo tempo em que ele falava estas palavras, ele diz aqui no verso número 8, porque já a coroa da justiça me está guardado, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quanto amam
a sua vinda. A coroa já está guardada. A coroa já está preparada. Irmãos, nós estamos numa grande guerra espiritual. O nosso adversário, ele quer com que você olhe para trás. O nosso adversário quer com que você olhe para as crises. O nosso adversário quer com que você mantenha os seus olhos nas dificuldades. Mas Paulo tinha uma esperança viva diante dele. A minha coroa já está preparada. A minha bênção está chegando. Eu combati o combate. Eu venci o meu inimigo. Eu não deixei com que as perturbações tirassem a esperança da minha vida. Eu fiz a obra que Deus mandou. Olha uma segunda realidade que essa palavra nos diz. Porque ser sóbrio é também entender que apesar das aflições, nós não podemos parar. Diga para o seu irmão que está ao seu lado, não pare, não pare. Olha o que diz Paulo: tu porém se sóbrio, em todas as coisas suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo está falando, olha, as lutas estão aí, as dificuldades estão ao nosso redor, o ambiente de trabalho é difícil, mas você não pode parar, Timóteo. Você tem que continuar fazendo a obra que Deus colocou nas tuas mãos. Deus colocou a obra de evangelismo nas mãos de Timóteo. Qual é a obra que o Senhor colocou nas tuas mãos, igreja? Deus te colocou para interceder, seja um intercessor. Deus te levantou para ser um professor, faça com carinho e com amor aquilo que Deus te deu. Deus te levantou para ser um levita, faça adoração ao Senhor com todo o seu coração. Deus tem levantado ministérios, Deus tem levantado vidas para fazer a obra do Senhor, mas você não pode parar, você não pode olhar para os lados. Faze a obra, cumpre totalmente o teu ministério, diz o Senhor. Cumpre com amor, com alegria, aquilo que Deus colocou diante de você. Nós vivemos um grande perigo de começar bem e parar no meio do caminho. Nós corremos um grande perigo. Porque as pessoas estão esperando portas abertas. As pessoas estão esperando de Deus tantas coisas. Mas sabe o que acontece, igreja? O evangelho da prosperidade, ele traz para dentro do nosso coração palavras, sentimentos, que muitas vezes a palavra de Deus não diz. Muitas vezes a gente espera no Senhor e a bênção não vem, a porta não se abre. E a gente se frustra, a gente desanima. Mas eu faço a obra, eu sou dizimista, fiel, eu prego, eu faço todas as coisas.
Por que a minha vida está assim? O interessante é que a palavra de Deus, ela nos fala uma coisa que me chama muita atenção. Ela diz assim: por muitas aflições, nós vamos entrar no reino de Deus. Nós estamos passando pelo tempo da provação. O tempo na qual o Senhor está olhando para mim, está olhando para você. Eu ministrei uma palavra aqui quinta-feira, para quem estava aqui quinta-feira, na qual o Senhor, depois da cura de Ezequias, depois que Ezequias abre os tesouros para a comitiva da Babilônia, e Deus manda uma palavra dura para o profeta, dizendo para ele que ele não poderia ter feito o que fez. Mas uma coisa me chamou muita atenção. No finzinho de 2 Crônicas, ele diz uma palavra que me chama a atenção. Eu me retirei da presença de Ezequias para ver o que estava no coração dele. Deus prova a mim e a você constantemente. É muito bom quando somos provados, quando estamos bem. Quando as coisas estão fluindo, quando as coisas estão só na alegria, é maravilhoso. Mas quando as coisas estão adversas, as coisas não estão se encaixando do jeito que a gente espera, nós temos a tendência de achar que Deus não nos ama, que Deus não olha para a gente, que Deus esquece da gente. Não. Muitas vezes Deus permite a gente passar por isso, para o nosso crescimento, para a nossa edificação espiritual. Deus permite porque valores serão agregados à minha existência. Porque esses valores que Deus agrega a mim e a você, vão ser importantes para abençoar alguém algum dia. Quando você olha uma pessoa que passa pelos mesmos problemas e você diz: olha, eu passei por isso. Essa luta que você teve, eu também tive um dia, mas eu fui fiel a Deus. Eu estive na presença do Senhor, eu estive ali orando a Deus, eu não deixei de dobrar os meus joelhos nesse tempo de luta, nesse tempo de prova, e o Senhor me fez passar aquele momento de dificuldade, me fez passar, e eu saí dele glorificando a pessoa do meu Pai. Eu passei por aquele momento glorificando a pessoa do Senhor, porque Ele não me abandonou. Às vezes a gente olha para isso, imagina Paulo, com tudo que ele passava, Paulo não pergunta: Senhor, por que disso? Você já encontrou algum porquê de Paulo? Por que eu estou preso, depois de tudo que fiz? Por que eu estou passando, as pessoas estão me abandonando? Por que eu estou nessa situação? Eu merecia algo melhor, eu merecia encerrar a minha vida, tendo uma vida de paz, uma vida de bonança,
mas eu estou terminando a minha vida sendo oferecido por libação, sendo oferecido como oferta de sacrifício. Paulo não pergunta por quê. O porquê não está no dicionário de Paulo, porque Paulo tinha as convicções do Espírito Santo dentro dele. É tempo de nós termos as convicções do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Não vai ser qualquer luta que vai tirar a nossa vida da presença de Deus. Não vai ser qualquer dificuldade que vai fazer os teus olhos olharem para trás. Não vai ser qualquer momento que vai te fazer desistir daquilo que um dia você abraçou. Continua, faze a obra de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério, combate o bom combate, termina a carreira, guarda a fé. Eu li certa vez uma ilustração. Essa ilustração ela fala de uma criança que vai num circo. E quando ela está lá, ela pergunta para o seu pai: papai, por que o elefante, ele está preso somente por uma corrente numa perna? Por que ele não sai dali? Porque ele tem uma força suficiente para arrancar aquilo e sair andando. E o pai, depois de pensar muito, ele diz uma grande realidade para o seu filho. Ele diz: olha, pai, por quê? E o pai fala assim: olha, o elefante, desde pequeno, ele foi preso na sua patinha, quando ele era pequenininho, e ele muitas vezes tentou sair daquilo, puxava, não tinha forças, pequenininho, desde criancinha, e várias vezes ele tentou, e não conseguiu. Ele cresceu, e a sua mente, na sua mente vinha sempre aquela mensagem: eu não consigo. Ele não tentou mais. Isso é a pura verdade. Ele não tentou mais, porque ele já tentou várias vezes e não conseguiu. E ele cresceu assim, cresceu com aquelas amarras. Sabe, irmãos, nós crescemos da nossa vida acreditando que muitas verdades para a minha vida e para a sua, elas poderiam não se concretizar. Nós crescemos assim. Muitas vezes os nossos pais, os nossos avós, quando ainda nós não éramos cristãos, não éramos pessoas do Evangelho, quando vinha uma enfermidade, algo, é morte, manda preparar o caixão. Quando acontecia alguma coisa muito terrível, olha, não tem solução. Muitas vezes a gente cresceu com conceitos dentro da minha vida e dentro da sua.
que a gente não pode mudar o quadro que a gente está vivendo. Mas Jesus, ele disse uma palavra certa vez, que tende a mudar o nosso pensamento. Ele disse assim: tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Ele não diz, olha, estas coisas são possíveis. Ele diz, não, tudo é possível àquele que crê. Então Jesus, ele começa a destacar para nós, que nós podemos vencer muitas amarras que nós crescemos dentro da nossa vida, dentro dos nossos conceitos. Tem gente que pensa que o seu casamento já não tem mais jeito. Eu quero dizer para você, que há jeito sim, que Jesus pode mudar essa situação. Tem gente que pensa que lá no seu trabalho já não tem como mudar aquela situação do seu chefe. Se você orar, Deus pode mudar aquele quadro. Deus pode te levantar e te promover naquele lugar. Isso aconteceu comigo, quando eu trabalhava. E quando eu estava ali no meu emprego, irmãos, uma pessoa se levantou contra a minha pessoa, terrivelmente, falando mal de mim, falando mal da minha pessoa, e eu não sabia de nada. E um certo dia o patrão chegou e comentou com uma outra pessoa, e disse: eu não consigo ver o Ricardo assim, eu não consigo ver tudo que estão falando dele. Sabe o que aconteceu? Essa pessoa, Deus mandou para São Paulo. Ele era um chefe, e Deus me deu aquele cargo para mim. Eu fui abençoado. Sabe por quê? Porque tinha oração. Tinha oração. Tinha oração. Nós não podemos desistir, irmãos, daquilo que acreditamos. Não podemos desistir das propostas que o Senhor colocou diante de nós, nas nossas mãos. Não podemos desistir da promessa da palavra de Deus. Não podemos desistir daquilo que o Senhor tem colocado diante de você. Você nasceu para ser cabeça, você não nasceu para ser cauda. Mas ser cabeça não quer dizer que você vai ser rico. Ser cabeça é ser um homem que tenha uma vida digna na presença do Senhor, uma vida que não se envergonha das coisas que estão ao teu redor, irmãos, porque Deus te chamou para isso. Apóstolo Paulo, ele não ficava olhando para as crises. Apóstolo Paulo não ficava questionando as dificuldades. O apóstolo Paulo tinha sempre uma palavra de esperança. Olha o que ele diz, verso 17: mas o Senhor me assistiu, e o Senhor me revestiu de forças. Olha que bênção. Obrigado, Noélio. No meio de toda aquela luta, no meio de toda aquela dificuldade, ele tinha olhos para ver o mover de Deus na sua vida. Ele tinha olhos para enxergar a mão do Senhor no meio daquela dificuldade. O Senhor me assistiu. Quando todos me abandonaram, quando diz aqui no verso 16, ninguém foi ao meu favor, todos me abandonaram, mas o Senhor me assistiu. Será que nós estamos tendo esses olhos para enxergar, irmãos? Será que a gente está tendo olhos para ver aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, na sua vida? Verso
18, o Senhor me livrará. Olha as palavras de Paulo. O Senhor me levará salvo para o seu reino celestial. Ele tirou os olhos da crise e começou a enxergar o Deus do invisível. O Deus do invisível. Eu olho para essa palavra e vejo, irmãos, que nós estamos diante de uma grande caminhada. E eu quero encerrar essa ministração dizendo algo para você. Muitas vezes a gente está esperando o anjo descer para abrir a porta, não é? Estou esperando o anjo descer. Estou esperando o anjo abrir a porta, fazer a obra. Muitas vezes eu estou esperando Deus fazer tal coisa. Você já parou para pensar que o anjo já pode estar do teu lado e você não percebeu ainda? Deus colocou o anjo ao teu redor. Deus colocou esse anjo para te abençoar. Esse anjo chega para você e fala palavras: olha, você vai passar por isso, você vai passar por esse momento, você vai vencer, você não vai ficar nessa luta, o Senhor vai mudar esse quadro. O anjo está sempre falando, usando uma boca de uma pessoa para te abençoar, e você: estou esperando o anjo. Quando é que ele vem? E o anjo às vezes está do teu lado. Você vai vencer. Deus usa a boca dos profetas, Deus usa a boca dos ungidos para falar com você. Deus usa a boca de alguém que está sempre querendo te abençoar. Abre os teus olhos, igreja. Abre os teus olhos, porque muito pertinho está a tua bênção. Deus só está esperando você reconhecer. Deus muitas vezes está esperando você olhar aquele que Ele colocou diante de você. E você continua olhando para os lados. Um amigo te vem, te dá um abraço, te dá um incentivo, te dá uma palavra profética, fala coisas boas para você, e você não vê. Estou esperando o anjo. O anjo já chegou. Deus usa anjos na terra, como eu e você, para ser instrumentos nesse tempo, para ser vidas, para abençoar. E eu quero ser esse anjo para você nessa noite, para te abençoar. Eu vou dizer para você nessa noite: você vai passar por isso, você vai vencer. Deus vai te libertar, Deus vai te assistir, Deus vai te sustentar. Você vai passar por esse vale da sombra da morte, glorificando a Deus. Você vai passar por esse momento agradecendo o Senhor, em nome de Jesus. Creia nessa noite, creia nessa noite, esta palavra que foi ministrada ao teu coração.
suporte as aflições, continua trabalhando, faz a obra, cumpre cabalmente o teu ministério, e começa a ter olhos para enxergar o que Deus está fazendo na tua vida. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero pedir ao grupo de louvor que venha aqui à frente.